Fala, gente, meu nome é João Malheiros e eu tô vindo aqui mais uma vez para deixar uma palavra para você. Então se liga aí e bora pra palavra. Gente, essa reflexão vai ser baseada na parábola do filho pródigo, que se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 15. O título dela é Qual filho você é? Então abre a sua Bíblia para você poder acompanhar tudo aquilo que eu vou dizer aqui, beleza? Gente, essa parábola vai contar sobre a história de dois filhos e do pai deles, né? Que o pai dele, ele tinha muitos bens e um dos filhos, ele tinha um filho mais velho e um filho mais novo, né? E meio que os dois filhos tiveram um processo ao longo dessa parábola para com o pai. Então, eles desenvolveram o relacionamento deles ali com o pai deles de duas maneiras diferentes. E eu quis trazer para você os dois tipos de filhos que foram relatados ali. Eu quis trazer uma reflexão para ver qual filho você tem sido, qual filho você tem sido na sua igreja, qual tipo de filho você tem sido, qual dos dois filhos dessa parábola você tem sido. Então preste atenção aí. O primeiro filho é o filho que se afasta da presença de Deus. O filho mais novo da parábola, ele decide se afastar da presença do pai dele e gastar todo o dinheiro que ele tinha. E por causa dessa decisão, as coisas na vida daquele filho começam a piorar de maneira estrondosa, começam a piorar demais. E a gente pode ver que na nossa vida também é assim, né? Quando a gente decide se afastar de Deus, quando nós nos afastamos do Pai, a gente escolhe isso, a nossa vida começa a desandar, a nossa vida parece que tudo está dando errado, parece que as coisas não são mais como eram antes. E isso se deve porque nós decidimos sair, cara, debaixo dos braços, debaixo do cuidado de um Pai, de um Deus que sempre quis cuidar de nós. A segunda parte da história desse filho mais novo é quando ele decide voltar ao Pai e se arrepender dos seus pecados. E quando ele faz isso, o Pai o recebe de braços abertos, o Pai o recebe com alegria e decide fazer uma festa, um banquete, dá a ele as melhores roupas. Então, assim como foi na vida dele, cara, a gente deve fazer também na nossa vida. Você deve voltar ao Pai e se arrepender dos seus pecados. Você deve entender que quando você decide fazer isso, quando você decide voltar ao Pai, Ele te recebe de braços abertos. E não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa qual a sua idade, não importa o que você fez, importa que você volte ao Pai e confesse os seus pecados. Importa que você decida voltar à presença de Deus. E assim a sua vida será de uma maneira sobrenatural, será transformada. Mas você precisa decidir e tomar essa escolha, voltar aos braços do Pai. Amém? Gente, agora a reflexão sobre o filho mais velho, né? O filho que não reconheceu o amor de seu pai. Esse filho, ele era responsável, ele servia a casa de Deus a casa do pai dele da melhor maneira possível. Só que ele acabou perdendo, ou melhor, ele acabou não desfrutando do mais importante do que o seu pai estava provendo para ele, que era o amor dele, né? Então, às vezes a gente acha que o fato da gente estar servindo a Deus, o fato da gente estar lá limpando a igreja, o fato da gente estar lá fazendo a nossa célula, o fato da gente estar lá no nosso ministério, seja dançando, seja no teatro, seja nas libras, seja no louvor, a gente acha que aquilo já é realmente estar em um relacionamento com o Pai, já é estar se relacionando com o Pai, sendo que isso é uma mentira. Por mais que nós por mais que a gente deva fazer a obra de Deus, mais que a gente deva fazer realmente esses serviços, mais que a gente deva entregar a nossa vida também para a obra, nós não podemos nos esquecer do mais importante. Nós não devemos nos esquecer que a gente deve se relacionar com Deus todos os dias. O fato da gente estar servindo a casa de Deus, nós temos o melhor servo, nós temos a melhor pessoa que está lá lavando, limpando, isso não significa que que nós temos uma boa relação com Deus. A gente pode ver que Arão, né, que foi o irmão de Moisés, foi junto com ele, um dos libertadores do Egito, também ajudou Moisés. A gente pode ver que mais pra frente, depois deles saírem do Egito, Arão, depois de ter sido muito usado por Deus, ele mesmo vai e constrói o bezerro de ouro. Então, assim, o cara que tinha sido usado por Deus para libertar, né, estava servindo a Deus ali, e libertando o povo do Egito, foi o mesmo cara que se rebelou contra Deus e fez um ídolo de ouro para o povo de Israel. Então, entenda hoje que você não pode ser o filho que substitui serviço por intimidade, serviço por relacionamento.
Não seja o filho que acha que servir a Deus, acha que estar ali na obra, fazendo, limpando, é o melhor que limpa, é o melhor que serve, mas que não tem uma relação com Deus, que não tem um relacionamento, que não lê a Bíblia, que não faz a sua devocional, que não adora o Senhor, mas acha que servindo a Deus, acha que fazendo ali o seu ministério, fazendo a sua célula, acha que isso basta, sendo que isso não basta. Nós devemos nos relacionar com Deus todos os dias, ser apaixonados por Jesus todos os dias. Então, não seja o filho que substitui serviço por relacionamento. Amém? Gente, essa foi a reflexão que eu quis deixar para você, né? Qual filho você tem sido? Na verdade, que essa não seja a pergunta que vai ficar no seu coração, mas que seja, qual filho eu quero me tornar? Não seja o filho que não se relacionou com o pai, que trocou serviço por relacionamento, e não seja também o filho que se afastou da presença de Deus. Seja o filho que permanece na presença de Deus e o filho que se relaciona com Deus, né? Nós devemos tomar a vida desses dois como um exemplo do que a gente deve querer ser, né? Cara, eu não quero ser um filho que se afasta de Deus. E eu também não quero ser um filho que fica tão cego para se relacionar com Deus que acaba ficando aqui só no natural, só no serviço, né? Nós não devemos ser assim. Por mais importante que seja servir a Deus, nós também devemos nos relacionar com Ele. A gente não pode trocar um pelo outro. Os dois devem andar juntos. Amém? Então, gente, essa foi a palavra que eu quis deixar. Se você gostou, curte aí, deixa o seu like, que isso ajuda, acho que o engajamento, né? Compartilha aí com quem você acha que essa palavra vai edificar a vida. E espero que nós possamos nos encontrar de novo, tá? Shalom, tamo junto. E orem por Israel, beleza? Tamo junto.